cidadania, na verdade, né? Romano. Mas ele não... Pela cultura lá, ele não podia ser, né? Fariseu. Não, Ele tinha que ser casado. não, mas, bom, eu não vou entrar nesse detalhe não, mas sim, ele era fariseu, foi fariseu, tudo certinho. Mas porque ele tinha... Foi casado também, provavelmente, também, tudo isso aí, Jefferson. Não vou entrar nesse detalhe não, mas ele foi sim. Mas o que acontece? Só voltar aqui para aqui, senão eu perdi já. Tem foco. Perdeu. O que eu estava falando mesmo? De Paulo. O Paulo orava pelo... Por essa causa, o mistério revelado, agora sim. Então, foi revelado, né? Então, o Novo Testamento é a plena revelação. Então, o que a escola da revelação aqui vai falar? Essa revelação, do que trata aqui o autor, é justamente sobre essa possibilidade e essa necessidade que nós temos de apresentar a revelação de Deus, ou seja, por meio das Escrituras Sagradas. Também por meio dos milagres, das coisas sobrenaturais, que é a questão da subjetividade. O que é o subjetivo? É aquilo que não pode ser mostrado pela via do concreto, do argumento, tá certo? São as ações miraculosas de Deus, invisíveis de Deus. Os milagres que nós chamamos, que João, no seu evangelho, vai chamar isso de sinais. O que são esses sinais lá que João vai dizer? Esses sinais são a marca que distingue Deus, a marca distintiva de Deus, que não tem como atribuir isso ao diabo nem a ninguém, nem a homem. É ações que Deus realiza, não tem como. O próprio Evangelho de João mostra lá um relato que quando Jesus cura um cego, ele disse assim, não é possível. Ninguém, nunca se ouviu falar que ninguém fez isso, curar um cego de nascença. E quando a gente estuda a cultura então hebraica, a gente vai saber que eles de fato tinham uma das evidências do Messias seria que ele curaria um cego de nascença, porque na crença deles, um cego de nascença era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Lembra da pergunta? Quem que pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? Calma aí, ele pecou para nascer assim? Como que pode um recém-nascido não? Uma criança no ventre pecar, mas havia uma crença por trás disso. E quem curasse um cego de nascença seria o Messias, porque ninguém poderia fazer isso. E ninguém tinha feito isso até aquele momento. Mas ele, Jesus, fez. Né? Então essa marca, esse ato, distinguiu. O Evangelho de João, lá no seu finalzinho, no capítulo de número 20, verso número 30, 31, vai dizer que os milagres têm uma finalidade. Que finalidade é? Olha só, que finalidade tem essa ação miraculosa do Espírito Santo? Através das curas de enfermidade, através desses atos poderosos de Deus, né? No campo da subjetividade, da extraordinariedade. Que finalidade tem? Porque os milagres... Oi? Glorificar o nome de Deus, não é? Não, tem uma coisa mais específica. Olha só, esses milagres foram escritos, tá certo? Olha só, o que diz aí? Já estão lendo, né? Para que creiais em Jesus. O verso 30? É o 30? 31. Leia o 30 também. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhas vida em seu nome. Ó, para que os milagres são realizados? Para que as pessoas vejam Jesus. Para que os milagres levem essas pessoas a crerem em Jesus. Porque só assim crendo é que elas serão salvas, irmão. Então os milagres, se não têm a finalidade de levar as pessoas a Jesus, apontar para Jesus, esses milagres estão sendo mal direcionados. Ou mal intencionados pelas pessoas que estão sendo usadas por Deus, inclusive. Né? Que tem esse risco aí. Então Deus opera através de uma pessoa, mas a pessoa pode manipular isso aí. E a gente viu que, inclusive, Deus deixa que uma pessoa opere milagre, né? Realize o milagre lá, mas se essa pessoa manipula aqueles que estão recebendo para ir em encontro de outros deuses, mas calma aí, eu nunca vi milagre para a pessoa ir lá e sair da igreja e voltar para macumba. Irmãos, o Deus desse século, sabe quem tem sido? O Deus desse século. Sabe qual que é a maior idolatria que nós estamos vivenciando nessa geração nossa? Egocentrismo, a egolatria. Pessoas amantes de si mesmo. O que disse Paulo em Timóteo, 2 Timóteo 3?
que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo. Gente que quer mesmo, irmão, o seu umbigo, tudo gira em torno dele. Alimentar o seu próprio ventre. Crentes são ególatras. Crentes que são individualistas. Crentes que acham que Deus vive em função dele. Crentes que acham que tudo tem que girar em torno dele. Porque ele dá uma esmola na igreja, Deus tem que prover tudo na sua vida. Porque ele faz isso, aquilo, Deus tem que estar ao seu dispor, né? E se Deus assim não faz, se frustra com Deus. Ah, Deus não é na minha vida. Vou deixar a igreja, não faço mais isso, não faço mais aquilo. É uma relação de troca, de barganha. É gente que não ama a Deus, não conhece a Deus, não entende nada de evangelho, irmão. E isso tem sido fomentado, propagado em cima desses púlpitos, onde deveriam, em cima deles, ser reprovado tudo isso. Não essa egolatria. Então essas pessoas recebem o milagre para viver para elas mesmas. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é o Caio Fábio. Acho que é Caio Fábio, não é o nome dele? É, o Caio Fábio, Ele é Caio colocou uma Fábio. palavra minha forte, que ele fala que a gente está indo para a igreja, que Deus é tipo uma prostituta, que a gente paga, aí recebe aquele benefício. Exato. E já era, aí depois vai para casa, aí adora outros ídolos e depois é tipo um culto sexualmente, assim. Na metáfora que usa é essa prostituição mesmo, né? Esse relacionamento de infidelidade, promíscuo, que não tem compromisso, que não tem aliança. Paga lá a coisa e a prostituta, que ele coloca sendo Deus, vem, faz aquele serviço lá e depois vai embora e já era, acabou. Exato, exatamente, mano. A metáfora, ela é escandalosa, mas ela tem sentido, né? Então, irmãos, o que a gente percebe? Essa escola da revelação, ela de fato vai trabalhar com essa questão de que o argumento bíblico, a pregação e essa ação dos sinais vão contribuir para que as pessoas, para que a gente declare, ó, existe Deus de fato, existe um Criador de fato. E inclusive esse Criador também quer abençoar as pessoas, né? Só que a gente prega um evangelho, ou a mensagem toda do evangelho. A gente prega tudo que o evangelho propõe, que é esse amor de Deus, o cuidado de Deus, mas existe uma outra realidade, que a gente vive nesse contexto, nesse ambiente, onde ainda o pecado, ele é muito forte aqui, no poder destrutivo, inclusive, tem efeitos na vida do crente, da mesma forma. Então, a palavra, o evangelho é completo na sua mensagem. O problema, irmãos, é quando a gente dá ênfase mais a um ou outro aspecto do evangelho. Não existe bandeira no evangelho. Ah, minha bandeira é avivamento, minha bandeira é família, minha bandeira é missões, minha bandeira é não sei o que. Não, não tem, é evangelho todo. É todo o evangelho. A mensagem, Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos, ele disse, olha, vamos ler o texto que eu não me recordo não, porque eu queria pegar toda a expressão lá que ele falou. É lá para os capítulos 20 e pouco de Atos. Ele diz que todo o conselho de Deus, ele anunciou. Não deixou de falar nada, irmãos. Todo o conselho. Tudo. 20? Não sei, é 20 e pouco. 24 e 25. 24 e 25. Capítulo 20, versículo 24 e 25. Capítulo 24, versículo 24 e 25. Eu acho tão interessante, porque Paulo ele foi chamado na presença de autoridades, né? E ele não titubeou. Paulo não hesitou, Paulo não tremeu na base, Paulo não mudou a mensagem. O que Paulo pregava para uma pessoa simples, que não tinha autoridade nenhuma e poder nenhum sobre ele, era a mesma mensagem que ele pregava para o imperador, para o sacerdote, para quem quer que fosse, que tinha poder na sua mão para executá-lo, prender e tal. Paulo não mudava a mensagem. A mensagem é a mesma, irmãos. Quem quer que esteja na frente, a quem que seja direcionado, nós não devemos temer a ninguém, nós devemos pregar a palavra de Deus, tá certo, irmão? Anunciar todo o conselho de Deus, a quem quer que seja, profeta que é profeta de Deus, não muda a mensagem porque está na frente de um ou de outro, alguns sim, né? Né, irmão? Mas se entrar pastor presidente no recinto, nós devemos continuar pregando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa. Ah, entrou fulano de tal, e daí, irmãos? Se eu quero ser fiel a Deus, eu anuncio todo o conselho de Deus. Se eu respeito a homens, Paulo disse, não posso servir a Cristo. Se eu quero agradar a homens, eu não tenho como agradar a Deus. Se eu vivo nessa questão de
tentar me escapar daqui, escapar de lá, irmão, eu não sou então mensageiro de Jeová, jamais. Tá certo? Aí eu sou um prostituto. Aí eu sou um covarde. Aí sou uma pessoa interesseira, um Balaão da vida, né? Que ele até muda a mensagem sabendo que não é para mudar a mensagem. Ele sabe, irmão, porque quem faz isso sabe. É que é covarde, é que não tem caráter, mas sabe. Então, capítulo 24, verso 24 de Atos, diz assim: alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, todo espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Olha que coisa interessante, irmão. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Olha, mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pôncio Festo, e querendo Félix comprazer os judeus, deixou a Paulo preso. Só que Paulo falou da justiça, da temperança e do juízo vindouro. Eu acho muito interessante aqui. Mas na verdade a passagem que eu também queria, que eu não estou achando aqui, é que Paulo, em Atos mesmo, ele disse, deixa eu ver se eu acho aqui a referência, 24 e 25, né? Acho que eu não vou achar não. Mas em Atos mesmo, ainda é por isso que talvez eu pensei que fosse aqui. Esse texto também é a referência. Mas é outro que Paulo diz, diante de outra autoridade, que ele disse: eu não deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Rapaz, será que ele coloca aqui em Atos mesmo. Os fariseus contra os saduceus? Acho que talvez, né? 22 aí, será? Capítulo 22? Nossa. Bom, amado, se eu não achar agora, me peçam que eu... Que uns acreditavam em ressurreição e outros não? Aí é o capítulo 23, né? É o capítulo 23, no caso. Se você está lembrando. Mas, bom, se a gente não achar agora, me lembrem que depois eu procuro com mais cuidado e mando para vocês. Mas a questão é que Paulo disse que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Tudo o que Deus lhe ordenou para falar, Paulo falou, diante de quem quer que seja, irmãos. Tá certo? Então é isso que a gente deve fazer, é isso que a gente deve ter em mente. Agora, para pregar todo o conselho de Deus, para falar de toda a verdade de Deus, nós precisamos conhecê-la, né? No mínimo, né? No mínimo. E aí na aula que vem, eu gostaria, depois acha, Edson, você achar depois, você manda lá no zap. Eu quero falar com vocês como que Deus faz, e a única forma, o único meio que Deus usa para trazer as pessoas a Ele. Deus só tem um meio, irmãos, de trazer, tá certo? Eu estou falando de um meio, eu não estou falando de formas. Formas, Deus tem a multiforma, muitas formas, só que tem um meio. Deus usa... Convencimento? Hã? Através do convencimento? Não. Não, sim, vai convencer, mas por qual meio? Qual é a ferramenta que ele usa para convencer as pessoas? É na próxima aula que eu quero trabalhar, pelo menos metade da aula, ou se não toda a aula, a gente vai falar qual é o meio que Deus usa. E se Deus usa esse meio, nós não podemos usar outro. Porque todo outro meio que nós usarmos, ele vai ser insuficiente e falho. Porque muitas pessoas estão sendo levadas ou estão tentando levar pessoas a Deus, se é que estão tentando levar pessoas a Deus, por meios que não são de fato meios de Deus. Existe um meio só, que Deus traz essas pessoas a Ele. A mensagem do Evangelho. Tá, mas tem aí um outra, se fosse tão simples assim, mensagem do Qualquer Evangelho. pregação que a gente ouve, né? Salvar todo mundo. Não, sim, é que eu quero, não é tão simples Qual assim. que é a pergunta? Que a gente, qual é o meio que Deus traz as pessoas a si? Essa é a pergunta. Eu não estou querendo resposta. Só estou fazendo aqui uma proposta e o anúncio. Será Jesus Cristo? Do que nós vamos estudar a próxima aula. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, na verdade, Deus, o Pai, não traz ninguém a si, a não ser em Jesus. É fato. Porque Jesus é Deus. Né? Então, Deus não usa Jesus. Jesus é o próprio Deus. Deus usa alguma coisa para trazer as pessoas. Não, eu não estou querendo resposta. E não é isso simples assim não. E não é genérico assim não.
Porque o amor, o evangelho, tudo isso para mim é genérico. Repete aí a pergunta. Qual? Mas não é a pergunta. Eu não quero que vocês respondam. Não, eu não vou responder. Eu quero que vocês somente venham na aula que vem. Mais nada. Tá certo? Por que vocês acham que na sala de aula... Deus usa para trazer as pessoas até ele? Nós. Por que vocês...